Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Informática, hoje para mais uma aula de informática para o concurso público e hoje com uma novidade ótima, né? Saiu no Diário Oficial hoje, do dia 9/4, o edital da Secretaria de Educação da Paraíba, banca IDECAM, e com a disciplina de informática inclusa. São 10 questões importantíssimas para que você consiga aí do outro lado conseguir a tua aprovação. Então, acertar essas 10 questões, 9, 8, então vai ser assim ótimo, vai ser muito bom. Se fechar e gabaritar informática, então vai ser maravilhoso. A sua posição, a sua colocação vai subir muito, tá bom? Então eu irei, já abri o Diário Oficial, já vi o edital, já vi que são 10 questões e o conteúdo da disciplina de informática é muito bacana de estudar. Então, eu tenho certeza que eu vou te ajudar, você é o teu professor aqui de forma gratuita, tá bom? Então, acompanhe o nosso canal, tá bom? Ó, se inscreve, é importante que você se inscreva, né? Seja inscrito aqui no nosso canal, porque os próximos vídeos das próximas aulas vai ser sinalizado para você aí no seu canal, no seu telefone, no seu dispositivo, tá bom? É importante que você ative as notificações também para que dê tudo certo, tá bom? Então, vamos para o que interessa, tá bom? Me acompanha também no Instagram, tá bom? Meu Instagram está aí na tela para vocês, paulinho.informática. E muita novidade. Aqui vão ser mais aulas, né? Propriamente dito, aulas. Mas lá no Instagram vai ter outras dicas também, macetes, tá bom? Então, vamos propriamente para nossa aula. Na verdade, deixa eu passar aqui. Essa é a nossa segunda aula, tá bom? A primeira aula eu falei algumas informações. É, a segunda aula, a primeira aula foi de hardware, software e periféricos. Inclusive é o primeiro assunto, o primeiro e segundo assunto do conteúdo programático que está no edital de vocês da Secretaria de Educação da Paraíba, tá bom? Para quem não me conhece, eu também sou professor da rede, né? É, trabalhando numa escola integral, numa escola técnica, ministrando aulas de informática no presencial, né? E aqui estamos no online, tá bom? Então, se você vai fazer esse concurso, a banca está aqui, você já sabe muito bem, IDECAM, tá bom? Inclusive, iremos trabalhar todo esse conteúdo. Toda semana vai ser colocadas as aulas aqui de forma gratuita. Eu vou tentar colocar mais que uma aula, quando for necessário. Montar um cronograma aqui direitinho para que a gente consiga atingir todo o conteúdo programado até a tua data da prova, tá bom? Vai lá no Instagram, como eu já pedi, tá? Solicitei aí, caso você queira, né? Se esse conteúdo está te ajudando, acompanha lá, fortalece nosso canal, fortalece o nosso Instagram também lá, para que a gente possa chegar a mais pessoas, tá bom? Nosso objetivo aqui é esse, sempre vai ser esse, né? Quem já assistiu minhas aulas sabe como é que funciona, quem não assistiu é de forma simples e objetiva. Eu não quero te transformar aqui num ninja de informática, eu só preciso que você entenda o conteúdo, a parte conceitual e vá para as questões e resolva e acerte as questões, apenas isso, tá bom? Aqui ninguém vai te formar na área de TI, não. É para você gabaritar informática e ser aprovado no concurso público, tá bom? Então, aqui está um pouco da minha experiência, é, experiência acadêmica, tá bom? Um pouco da experiência também profissional, para quem me conhece, né? Já estou entrando para o sexto ano, já finalizando o sexto ano aqui na Secretaria de Educação da Paraíba. Então, é muito bom, tá bom? É um concurso que tem um valor, um salário bacana também, bacana. Vai dar certo. São 2.000 vagas. Eu tenho certeza que uma vaga vai ser tua. E essa vaga depende muito também das questões de informática, tá bom? Então, já vimos na primeira aula, tá aqui no nosso canal. Vou colocar aqui em algum lugar aqui, tá bom? Vai ter uma playlist lá só com os conteúdos programados para este concurso aqui, tá bom? Da Secretaria de Educação. Então, nós já vimos hardware, software e periféricos. Primeiro conteúdo lá da linha do conteúdo programado. E a gente vai continuar na primeira linha, que são os componentes básicos de um computador, para a gente fechar já o primeiro conteúdo da disciplina de informática, tá bom? É importante que você assista às aulas, quando chegar nas questões, aí você pausa o vídeo, tenta responder a questão e logo em seguida eu vou estar respondendo para você, explicando também, tá bom? A gente resolve muitas questões, tá bom? Justamente para a gente poder entender como é o perfil da banca IDECAM e para ser sincero, tem muitas questões simples, muitas questões fáceis. É só estudar aqui. Deixa teu comentário também se tiver com dúvida. Se precisar também, pode me procurar lá no WhatsApp. A gente tem um grupo exclusivo de informática para concurso público. Eu vou deixar aqui o link em algum lugar, ou
o link da aula que eu coloquei lá, o QR Code para você entrar, tá bom? Caso você queira participar, a gente vai estar sempre trabalhando lá naquele grupo só assuntos relacionados à informática, especificamente, que é esse concurso e outros aí, né? Que a IDECAM vai trabalhar, tá bom? Então já vimos que é hardware e software. Eu pergunto para você do outro lado, você consegue distinguir de forma muito simples o que é hardware e software? Sim, consegue? Massa. Então, ó, porque o hardware é toda a parte que eu consigo tocar. Como eu estou com essa caneta aqui, ó, eu consigo tocar no hardware. Então, eu digo normalmente consigo chutar, né? Então, quando eu chuto, quando eu dou aquela tapinha lá, eu consigo tocar. Então, é algo tangível que eu consigo tocar. Já software é aquela parte que eu não consigo tocar, a parte lógica, né? A parte de código, de linguagem de programação que a gente não consegue propriamente tocar no software, tá bom? Vimos também os periféricos, periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos híbridos, entrada e saída. Periféricos de entrada mandam informações para dentro, de fora do mundo externo para dentro do computador. E aí tem vários, né? Os mais conhecidos são o mouse e o teclado, né? São os mais conhecidos. Tem os de saída, como por exemplo aqui o monitor, que talvez você esteja assistindo aí um periférico de saída, né? E tem os híbridos também, né, que é aqueles que têm as duas funções, tanto de mandar informações para dentro do computador, como também de sair do computador para o mundo externo, como por exemplo uma tela touchscreen, né, que a gente consegue tocar, mandar informações, tocar nela para dentro do computador e ela retornar informações, tá bom? A gente vai finalizar o nosso primeiro conteúdo com esta aula aqui, que para mim é muito importante também, já que a gente já aprendeu, né, já sabe o que é hardware, software e periféricos, tá bom? Então vamos para o que interessa aqui, ó. Componentes básicos de um computador. Para a gente avançar e chegar onde a gente nos conteúdos mais avançados, como segurança da informação, redes de computadores, sistemas operacionais, editores de texto, tudo isso aqui faz parte, né? A gente está formando uma base aqui para que você consiga chegar mais longe, tá bom? Pronto, aqui nós temos, né, conceitos fundamentais e básicos de um computador, né? O computador é uma máquina, isso aqui eu acho que todos já ouviram falar, se não ouviu está aqui, né? Que processa informações eletronicamente na forma de dados, que pode ser programado para as mais diversas tarefas, né? Mais diversas tarefas, né? Desculpa. Então, um computador é uma máquina, e um computador não se resume apenas como, por exemplo, essa imagem aqui, né? A gente tem diversos tipos de computadores, né? Nós temos temos os telefones, os smartphones, temos os tablets, os notebooks, os desktops, tem uma infinidade de dispositivos que fazem esse tipo de processo aqui, né? De processar informações. E aí a gente tem as fases desse processamento aqui, ó. Quais são as fases? Entrada, primeiro aqui, ó. Segundo, processamento e terceiro, a saída. Então, as fases para esse processamento é esse. A gente manda uma informação, né? A gente manda um dado para dentro do computador. O computador, ele, através principalmente do seu processador, ele faz o processamento daquela informação que foi solicitada e por final, ele resulta ali numa entrega da informação, né? Ele processa e entrega o resultado, né? Eu coloquei até um exemplo aqui, né? Vamos imaginar aqui, ó, que você solicitou ao computador para que ele some aqui, ó, 2 mais 2. De cabeça é muito fácil essa conta, né? E para o computador também é muito simples, né? Mas, olha só, colocamos os dados, enviamos os dados, ó, 2, isso aqui são os dados, ele fez o processamento, né? E ele entregou a resposta, né? 2 mais 2, 4, ele gerou um resultado, né? Então, aqui é apenas para a gente ter uma visão bem simples aqui do que é um computador, tá bom? É claro que tem muitos conceitos mais complexos, mas aqui eu acho que é o suficiente para a gente poder avançar, tá bom? Então, vamos aqui conhecer, de certa forma, um computador, né? Por fora e por dentro, os componentes principais e básicos, tá bom? É claro que se você vai fazer um concurso para a área específica de TI, né, sei lá, analista de redes, de informática, técnico de informática, você tem que se aprofundar em cada componente muito mais do que eu vou colocar aqui, né? Mas esse aqui já é o suficiente para você resolver inúmeras questões de conceitos básicos de computador, tá bom? Então nós iremos aqui aprender hoje, conhecer aqui ó, o que é um gabinete, fonte, processador, cooler, apesar de que a gente já viu muitas dessas informações na aula 1, tá bom?
memória, HD, conector, teclado, mouse, placa de vídeo, placa-mãe. Aí tem uns componentes que são opcionais que a gente iremos ver mais para frente, né, como placa de rede, multimídia, USB, CD e DVD, tá bom? Então iremos começar aqui do básico, tá bom? Olha só, o gabinete é essa parte externa, tá bom? Essa parte externa aqui do computador. É, para os mais antigos, lembre que os gabinetes normalmente eram brancos, né? Eu, quando comecei a trabalhar com informática, eu já peguei vários computadores para manutenção que o gabinete era branco. Inclusive, ficava encardido, feio, né? E aí, depois de um tempo, houve essas mudanças aí, vieram os gabinetes pretos e, cara, tem infinidade de cores hoje. Normalmente a gente encontra no mercado preto, né? Essa carcaça, essa caixa metálica que guarda os componentes de hardware dentro dele, tá bom? Eu também gosto de chamar que é ali o esqueleto, né? A parte de o esqueleto, né? Os órgãos que estão dentro do esqueleto, a gente vai trabalhar daqui a pouco, são os componentes. Então, gabinete é a parte, tá bom? Essa parte, essa caixa metálica, tá bom? Que armazena aí os outros componentes que nós iremos ver logo na sequência aqui, tá bom? Então, gabinete é a parte metálica, tá bom? Temos aqui também a fonte, né? A gente já vai agora para dentro. A gente estava aqui fora, iremos agora entrar para dentro. Ficou meio redundante, né? Vamos entrar para conhecer os componentes de dentro do computador, tá bom? Temos aqui uma fonte que é conhecida também como fonte ATX, tá bom? Uma fonte de voltagem. Aqui nós temos o conector, que a gente vai ver posteriormente a placa-mãe. É conectado na placa, essa parte aqui, tá bom? Essa parte aqui, conectamos na placa, tá bom? Na placa-mãe. E aqui, temos aqui, ó, que vai lá para a tomada de energia aí, ó, da tua casa, tá bom? É feita a conexão. Então, conecta aqui o cabo de energia e ele faz aí esse controle para que mande a energia suportável e suficiente para que a placa seja alimentada, né? Os componentes sejam alimentados e funcionem, tá bom? Isso aqui é uma fonte de energia, tá bom? Fonte ATX. E aí tem várias voltagens, mas normalmente ele não cai perguntando a voltagem de fonte, componentes. Isso aqui seria mais para a parte de eletrônica, tá bom? E aí nós temos aqui uma parte que é muito importante, que é o processador, que é o cérebro, né? O cérebro do computador, né? Aqui por onde todas as informações são processadas, tá bom? Então as informações são processadas aqui neste carinha chamado processador, ou CPU, né? Unidade Central de Processamento. Aparece muito nas provas CPU, então GPU, mas a gente vai ver que é outro componente, né? Mas é a unidade central de processamento. É aqui por onde passa todos os cálculos, todas as informações, tudo que está acontecendo no teu computador foi ou está sendo processado em algum momento aqui no processador, tá bom? E aí nós temos diversos modelos, diversas marcas, velocidades, os mais modernos, os mais antigos, então tem uma infinidade aí de processadores no mercado. Mas o que você precisa saber é que a sigla que nós chamamos ele é CPU, né, Unidade Central de Processamento, e ele faz os processamento das informações aqui, né? Tá bom? Bem simples essa parte aqui. Nós temos aqui um cooler, né? Eu tinha até um cooler aqui, mas eu mostrei na aula passada, mas acho que está guardado aqui nos meus equipamentos. O cooler, ele é aquele, nós chamamos, o nome correto aqui é cooler, né? Mas nós chamamos também aqui de forma mais tranquila de ventilador, né? O ventilador. Assim, o ventilador do meu computador parou de funcionar, tem como trocar? Tem, mas o nome correto é cooler, tá bom? Está aqui. Qual é a função do cooler? Ele vai ajudar no resfriamento deste coleguinha aqui, que é o processador. Quando o processador está lá na placa-mãe, encaixado ali no slot, no compartimento dele, quando ele está em funcionamento, ele esquenta, né? Essa parte aqui é de metal, essa parte prata aqui, ó, então esquenta muito. Então, o que é que acontece? Temos aqui o cooler que ele vai ajudar a refrigerar, né? A dissipar o calor, né? Temos aqui abaixo do cooler uma parte, às vezes, de metal, de cobre, de alumínio também, né? Normalmente é de alumínio. De cobre, eu acho que eu já vi, mas eu acho que estava meio pintado. Não lembro se não era de cobre, não, mas normalmente é de alumínio.
e ele vai ajudar a dissipar o calor, né? Vai estar aqui, o processador vai estar aqui embaixo, ó, lá na placa-mãe, conectado. Esse dissipador vai estar aqui em cima e logo acima tem o ventilador que vai ajudar a resfriar. Qual é a função do cooler? Ajudar no resfriamento do processador. Então ele vai ajudar a resfriar. E claro, né, tem inúmeros modelos, né, redondo, quadrado, uma infinidade também. Os modelos e marcas não faz nenhum tipo de diferença para a gente, para concurso público. Mas a função do cooler, sim, resfriar o processador, ajuda no resfriamento. Eu estou falando aqui de uma forma bem simples, tá bom? Sem ser muita parte teórica demais, sem muita palavra difícil, para que você consiga entender. Eu sei que informática também não é tão simples como parece. Então, para você que está iniciando agora nos concursos, nas aulas de informática, quanto mais simples eu entendo que é melhor. Então, eu tento sempre passar de forma mais simples o meu conteúdo para os alunos no presencial, justamente para que eles consigam aprender e absorvendo de pouquinho em pouquinho até chegar no objetivo, tá bom? Temos na sequência aqui as memórias, tá bom? Também conhecidas como memória RAM, tá bom? Teremos uma aula específica aqui de memórias primárias e de memórias secundárias, tá bom? Iremos ter essas aulas aqui. Nós vamos entender quais são as principais memórias primárias e secundárias, mas aqui nós temos as memórias chamadas memórias RAMs, tá bom? É a memória ali que faz uma conversa muito rápida ali, né, que interage muito com o processador. Então tem diversos modelos também, né? Então nós temos aqui as mais antigas DDR, aí nós vamos aqui avançando para DDR2, a modelo 2, modelo 3, de certa forma, modelo 4, né? DDR3, 4 tem uma razão para essas siglas e números aqui, né? Mas a gente pode entender aqui como a evolução dessas memórias, né? Temos aí a memória DDR5 e já tem conversas aí, né, no mundo da tecnologia da memória DDR6, né? Pelo menos por enquanto aqui a gente não consegue ainda fazer uso, pelo menos eu ainda não tive contato com nenhum tipo de memória DDR6, mas DDR4 já e 5 já tive uma vez. Mas entenda, a memória ela é responsável por guardar informações ali, é uma memória que também é conhecida como memória volátil, tá bom? Volátil. E por que volátil, professor? O que é volátil e não volátil? Apesar de que eu acho que eu já expliquei na outra aula, não lembro agora, mas a gente não custa revisar, né? Então, ó, volátil, vou botar aqui, ó, volátil é aquele tipo de memória que, quando o dispositivo ele é desligado por qualquer motivo que seja, todas as informações que estão aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó, todas as informações que estão aqui na memória, estão armazenadas aqui na memória. Então, essas informações são apagadas. Elas são apagadas da memória. É como se eu desse um reset ali na memória. Apagou tudo. Sei lá, faltou energia. O computador está funcionando, você está fazendo trabalho, está fazendo alguma coisa lá, ouvindo música. Então, sei lá, faltou energia. O computador desligou por algum motivo. Tudo que estava na memória é apagado, tá bom? E não volátil é justamente o contrário. Tudo que fica armazenado nas memórias não voláteis, elas, mesmo que a energia seja desligada, normalmente quando a gente reinicia o computador, liga novamente, as informações estão lá ainda guardadas para que a gente recupere, para que a gente acesse novamente. Normalmente a gente conhece um dispositivo mais conhecido aqui como não volátil, são os HDs, né? Os HDs que agora temos a evolução para SSD, tá bom? Dispositivo eletrônico e dispositivo mecânico e dispositivo eletrônico, tá bom? Então, são dispositivos aqui de armazenamento não volátil. E voláteis, nós temos aqui as memórias RAMs, por exemplo, né? Então, nós vamos trabalhar de forma mais minuciosa memórias posteriormente, tá bom? Aqui foi só um bizu bem rápido aqui, tá bom? Para a gente conhecer os componentes. Estamos conhecendo os componentes. Esse aqui, né, a placa-mãe, tá bom? Não é à toa que se chama placa-mãe, né, porque ela abraça ali todos os outros componentes. Aí nós temos aqui a parte aqui das conexões, né? Inclusive eu estava conversando com uma professora aí, uma amiga, né, de trabalho. Vou mandar aqui um alô para a Adriele, tá bom? Ela falou sobre as conexões. Estão aqui as conexões, Adriele. E para você também que não assistiu a primeira aula, eu falei de uma forma mais
minuciosa sobre essas conexões, né? Mas são as conexões de vídeo, conexões de entrada USB, HDMI, VGA, DVI, DisplayPort, PS2, as entradas aqui também e saídas de áudio, tá bom? Aí nós temos aqui também ó, os slots aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó, pretinho, azulzinho, pretinho, slots para colocar as memórias. Aquelas memórias são encaixadas aqui, ó. O pente de memória colocado aqui. Nós temos aqui o socket, né, para a gente encaixar o processador. Logo aqui em cima nós conectamos aqui o cooler, né? Ele fica aqui na parte de cima aqui, ó, tá bom? Temos aqui também outras conexões aqui para conectar equipamentos externos, como por exemplo uma placa de rede, uma placa de vídeo, para dar um desempenho melhor para o nosso computador, tá bom? Então aqui é a placa-mãe, um dos componentes mais importantes de hardware de um computador, né? Sem a placa-mãe nada funciona, né? Então é bem claro isso, né? Então, por exemplo, aqui ó, tem outro modelo. Deixa o modelo aqui, ficou mais claro aqui. Nós temos aqui o socket, ó, essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui, tá bom? Aqui a gente encaixa o processador, ó, essa partezinha aqui, que abre a travazinha aqui, coloca o processador, né? Coloca a pasta térmica e aqui em cima nós conectamos aqui aqui, ó, nos furinhos aqui. Tem vários modelos de cooler, né? Mas esse aqui a gente encaixa aqui nos furinhos e aí trava e aí o cooler fica aqui por cima, ó. Bom, aqui, ó, ajudando no resfriamento do processador. As memórias colocamos aqui nesses verdes, aqui nesses slots aqui verdes, ó. Tá bom? Tá bom? É nesse meu laranja aqui, não sei se é marrom, tá bom? Temos as entradas aqui para, por exemplo, conectar aqui, ó. Eu quero, sei lá, meu vídeo não tá tão legal, vou usar um jogo mais pesado, preciso de um gráfico melhor. Eu compro uma placa de vídeo, tá bom? Ó, off-board aqui, ó, equipamento off-board aqui, ó. Peguei de fora, do mundo externo e vou fazer a instalação, né? Claro, um técnico que tem experiência, que tem entendimento para isso, faço a conexão aqui na entrada PCI ou PCI Express, dependendo da placa de vídeo que você comprou, né? Ah, minha entrada de rede, meu cabo de rede não está funcionando, a entrada de rede do meu computador queimou. Posso fazer a substituição? Sim. Posso comprar aqui uma placa de rede e vir aqui fazer a conexão aqui, sei lá, na PCI Express ou na PCI, tá bom? Que é uma entrada, um slot para fazer uso destes componentes externos, tá bom? Onboard, aqui ó, onboard, quer dizer que são aquelas entradas, aqueles componentes que já vêm de fábrica na sua placa-mãe, né? Então, de fábrica já vem um chip ali que vai fazer o trabalho do vídeo, para mandar vídeo para você. Claro que talvez o vídeo não seja tão bom, você precisa de um vídeo melhor. Aí você compra uma placa de vídeo, caso queira, né? Compra uma placa bem melhor, com um gráfico melhor, né? Mas basicamente é isso, tá bom? Onboard já vem de fábrica e o offboard a gente traz do mundo externo, né? Um acessório do mundo externo para poder ter um melhor desempenho daquele computador, né? A gente tem uma experiência melhor com a usabilidade do computador de certa forma, né? Os componentes que tem aqui como capacitores, resistores, entradas aqui, conexões aqui, SATA, IDE, a gente não vai entrar em detalhe agora, tá bom? Lá na aula de hardware e software eu falei um pouco, tá bom? Mas aqui é só para a gente ter uma visão básica e geral dos componentes básicos do computador, tá bom? Temos aqui, né, uma imagem que vai te ajudar também com mais informações, né, sobre um desenho aqui com mais informações sobre os componentes aí, as conexões da placa-mãe. Dá um print, olha direitinho, tá bom? Você pode voltar lá para aquela imagem lá e tentar fazer as comparações para ver se consegue identificar, tá bom? E aqui nós iremos começar agora propriamente nossas questões. Eu separei aqui algumas questões relacionadas a este assunto, tá bom? Sempre nós iremos colocar questões mais atualizadas possíveis da banca IDECAM, exclusivamente, que faz alguma relação direta com o conteúdo estudado, tá bom? É aqui que você vai treinar o que nós estudamos, o que nós aprendemos aqui. Se você ficou com dúvida, deixa o teu comentário aqui, pausa o vídeo, tenta responder e vamos para as questões, tá bom? Eu peguei questões aqui, as primeiras são bem recentes, tá? Bem, como a gente diz aqui, cheirando a leite, né? 2024. É uma questão aqui da IDECAM. Então vamos fazer a leitura aqui, tá bom? Entre os dispositivos de armazenamento, isso aqui é importante, dispositivo de armazenamento é uma informação importante, vamos descobrir, utilizados nos microcomputadores e notebooks atuais. É uma unidade de estado sólido, unidade de estado sólido,
não contendo partes móveis, não contém partes móveis, é memória não volátil, outra informação importante aqui, memória não volátil, já vimos, né? Sendo mais rápida por característica, beleza. Na comparação com os HDs, como vantagens são dispositivos mais rápidos e menos propensos a danos de manuseio. Como desvantagens, são mais caros e apresentam uma vida menor. Então, ele quer saber aqui, ó, este dispositivo de armazenamento de dados é conhecido como. Olha só, a gente colocou aqui, a gente marcou aqui, né? A gente circulou, sublinhou, informações que são importantes para a gente matar uma questão dessa aqui, ó. Não volátil, ele quer um dispositivo de armazenamento não volátil. Então, se é não volátil, aqui, por exemplo, a gente já vai matando. Ó. IDE é um tipo de conexão. É só voltar aqui, ó, deixa eu ver se eu coloquei aqui, um tipo de conexão aqui, ó, inclusive um tipo de conexão bem antiga, né, que a gente conectar os HDs, leitores de DVD e CDs, a gente já, assim, já está bem em desuso, né. Então, IDE a gente não usa. PCI também é uma entrada para dispositivos externos. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui também Nest, se eu não tiver aqui, deixa eu ver, eu acho que não tem aqui, ó, conector PCI, né? Aqui é apenas um desenho, né? Para a gente conectar uma placa de vídeo, uma placa de áudio também, uma placa de rede, dependendo do modelo da placa. Então a gente já matou dois. E a gente tem um armazenamento não volátil, unidade sólido, que não contém partes móveis, né? Não contendo partes móveis. Lembra que o HD é um HD mecânico, porque ele tem partes, nota aí, tá bom? Partes móveis, tá bom? Ele tem um HD aqui, ó, e ele tem o disco, aí tem aqui, ó, componentes aqui, tem um braço aqui, uma agulha, tá bom? Que faz a leitura aqui, tá bom? O disco vai rodando aqui rápido, então ele tem partes móveis, né? É mais propenso a danos. E aí nós temos aqui o que mais, deixa eu ver aqui, que é interessante, parte móvel e não volátil, aí sendo mais rápido por característica, né? Os HDs, como desvantagem, são mais caros e apresentam menor, os SSDs, no caso aqui, que é a resposta, eles apresentam uma desvantagem aqui, um tempo de vida menor, né? Apesar de serem bem mais rápidos, de serem, assim, em comparação aos HDs mecânicos, assim, surreal, né? A leitura e a gravação é bem rápida. Então, nós temos aqui como resposta aqui o SSD, tá bom? Que é um dispositivo de armazenamento eletrônico, né? Que tem chips aqui, tá bom? Que faz o armazenamento, faz todo o controle de forma eletrônica, né? A gente pode andar com o computador ligado, e não vai ter problema com, por exemplo, você passou no quebra-mola, e aí danificou o HD, a leitura, não. Com os HDs mecânicos, sim, a gente tem esse problema, mas com os SSDs, tá bom? Ó, com os SSDs a gente não tem esse problema, né? Tem vida útil menor? Tem. Tem maior capacidade de leitura e gravação? Sim. São bem mais rápidos? Sim. São bem mais práticos de usar? Sim. Então, são mais caros? Depende do tamanho de armazenamento. E o SSH, que é uma pegadinha aqui, que você poderia ficar confuso, né? Aqui, o SSH é uma maneira de acessar uma máquina, né? Um protocolo de acesso a máquinas à distância, né? Eu quero acessar uma máquina que está à distância, um servidor, algo do tipo. Então, eu uso um protocolo aqui que a gente vai ver isso posteriormente, tá bom? Mas olha que questão bacana. Vamos deixar aqui mais, formar a base com a próxima questão aqui. Vamos melhorar isso aqui. Olha só, questão 2024, também questão muito boa. Olha só, da banca aí decanta. Tá bom? Aqui é só questões da banca aí decanta. Tá bom, ó. Os dispositivos de armazenamento, mais uma vez, ó. Dispositivo de armazenamento manipulam bits de arquivos de computador. O hardware, olha o que ele quer saber aqui, o hardware de armazenamento volátil, volátil presente no computador conhecido como não volátil, eles guardam aquelas informações mesmo que a energia seja desligada. E o volátil perde as informações. Qual é o dispositivo que nós estudamos aqui básico no computador, que quando a energia é desligada daquele computador, as informações são apagadas? Qual é esse dispositivo? Que hardware é esse? Ó? HD?
também o HD com esse de HDD, né? Então, não. O SSD, a gente viu que não. O SSD é um dispositivo de armazenamento, mas é não volátil, tá bom? Aqui ele está falando que é um volátil, tá bom? Memória ROM é uma memória que vem de fábrica, a gente vai ver esse tipo de memórias posteriormente, mas não é volátil, é não volátil, tá bom? E ficamos aqui com a memória RAM, né? E aqui eu marquei errado, tá bom? Então peço perdão aqui. Aqui a resposta aqui é memória RAM, tá bom? Memória RAM, tá bom? Acho que eu marquei aqui na hora da edição desse slide aqui ficou errado, tá bom? Então corta aqui, tá bom? Tá errado aqui, é memória RAM, tá bom? O hardware de armazenamento volátil, tá bom? Volátil, tá bom? Porque o SSD é não volátil, presente no computador conhecido como memória RAM, tá bom? Isso aqui acabei colocando errado aqui, tá bom? Mas tudo bem, você deu para entender aí, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aqui que a gente vai responder, tá bom? Eu mesmo que respondo, tá bom? Questão 3 aqui, a banca IDECAM 2024. O armazenamento de computador, olha só, são várias questões praticamente com o mesmo padrão, seguindo uma sequência muito lógica e muito bacana, que dá para a gente, só com as questões aqui, já ir aprendendo muito, né? O armazenamento de computador, de um funcionário público está cheio. Opa, armazenamento de um computador está cheio. De um funcionário público, né? Cheio de arquivos e precisa de aumento de memória não volátil. Olha outra característica aqui. O cara está com um computador, um funcionário público está com armazenamento cheio, tem muito arquivo. Ele quer substituir, né? Eu acho que é isso mesmo, deixa eu conferir aqui. Nesse contexto, o periférico que pode ser utilizado para expansão, é isso mesmo, ele quer expandir, né? Ele quer mais espaço de armazenamento com um tipo de memória não volátil, tá bom? Ele quer aumentar. Eu tenho aqui, por exemplo, o HD do funcionário público aqui está com, sei lá, 95% cheio aqui de armazenamento, né? Ó, tá cheio aqui, né? Ele quer um maior, ele quer comprar um espaço maior, ele quer, sei lá, esse aqui era de, sei lá, de 100 gigas, 100 gigabytes, ele quer agora um de 500 gigabytes. Então, qual dispositivo é esse que eu vou comprar para colocar ali, né, para ser colocado? Memória ROM, não, a memória que vem de fábrica, né? GPU, unidade de processamento gráfico, a parte gráfica, não. Memória RAM é uma memória volátil, tá bom? Não é não volátil. Pendrive é um dispositivo de armazenamento, mas tem esse problema que ele não poderia até confundir aqui um pouco, né? Mas, assim, usando logicamente aqui, né? A gente vai entrar em detalhes dessas memórias depois, mas olha só, não faz sentido aqui eu ter um armazenamento aqui de 100 GB eu trocar para um pendrive, né? Até porque eu não posso. O HD ou o SSD ele está ali conectado e funciona conectado diretamente no seu computador. Então, o pendrive eu posso tirar, eu posso colocar em outro computador, então não faz sentido. Então, nós temos aqui como resposta, mais uma vez aqui, ó, seguindo, eu acho que a primeira ou a segunda, o SSD. Então, SSD, HD, memória volátil, não volátil, aparece muito nessa parte aqui de hardware, de software, de componentes básicos de um computador. Então, foca que vai dar certo demais. Olha como é fácil. Vamos para a questão 4. Mais uma questão falando sobre SSDs, né? Olha só. Sobre os discos SSDs, né? Nós teremos a aula sobre as memórias primárias e secundárias, tá bom? Iremos trabalhar um pouco mais sobre o SSD e o HD. Assinala a opção correta, né? Sobre SSDs. Possui partes mecânicas? Não, né? Toda a construção do SSD são com componentes eletrônicos, não tem parte mecânica, né? São de apenas leitura de dados? Não, né? Ó, tem muito cuidado com esses limitadores aqui, ó. Apenas, exclusivamente, tá bom? Apenas não, né? De leitura e gravação, tá bom? Leitura e gravação. São substituto das memórias RAM? Não, memória RAM é uma memória volátil, né? O SSD é uma memória não volátil. E sobrou aqui, né, a questão D, né? Característica correta. Por serem eletrônicos, suas taxas de leitura e gravação são mais altas do que dos HDs que são mecânicos, tá bom?
Então, aqui está o gabarito, questão alternativa D de dado, tá bom? Vamos para a próxima. Em uma placa de circuito, placa-mãe, já vimos um pouco sobre placa-mãe, por exemplo, o que são os barramentos. Ele quer saber o que são os barramentos, aqui, ó. Barramentos, tá bom? E qual a sua função? Assinale a alternativa correta. São memórias do tipo principal, aqui não tem nada a ver com memória, né? Os barramentos, deixa eu voltar aqui, se eu consigo mostrar para vocês. Então, acho que essa aqui dá para, deixa eu ver se essa aqui fica melhor. Essa aqui, apesar de ser um desenho, vai ficar mais fácil de entender, ó. Na placa-mãe aqui, ó, na placa-mãe, para que os vários componentes aqui se comuniquem, né, memória, processador e os outros chips, eles têm aqui umas trilhas, ó. Tá vendo que tá um pouquinho cinza aqui, ó? Claro que não é especificamente aqui apenas para ilustrar, né? Mas tem trilhas, tem barramentos marcados aqui, por onde eles fazem os caminhos aqui, eles conversam, eles falam com o processador, falam com o outro, com todos os componentes que estão aqui. Então tem várias trilhas gravadas ali na placa-mãe, né? O objetivo é o tráfego ali de informações entre os componentes da placa-mãe, tá bom? Então vamos voltar aqui. Já respondi, né? Mas vamos continuar aqui, né? Ó. São componentes da UCP, Unidade Central de Processamento, responsável pelos cálculos? Não, aqui está falando sobre processador, né? São um tipo de programa básico? Não, as trilhas não são programas básicos de controle de periféricos, tá bom? Da UCP, da Unidade Central de Processamento. É um periférico de entrada de dados, não é um periférico. Assista a nossa aula 1 lá sobre periféricos, tá bom? E a letra E é um conjunto de linhas, aqui é um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos, como CPU, memória e entre outros periféricos, né? Aqui tem a letrinha E. Eu acho que eu marquei o gabarito com a cor diferente, né? Deixa eu conferir aqui. Não, tá certinho. Essa aula aqui eu acabei fazendo um pouco rápido para a gente já começar a soltar conteúdo para vocês aqui, para a gente não perder tempo, tá bom? Questão, acho que é a penúltima agora. A respeito dos conceitos básicos de hardware, olha só, analisa as afirmativas abaixo e marca a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui o item 1, tá bom? Os processadores, UCP, né, Unidade Central de Processamento, representam um elemento de hardware, beleza, até aqui está certo, que possui a capacidade de realizar cálculos matemáticos. Aqui está correto, né? Item 2. Existem dois tipos de memórias. As voláteis e não voláteis. A última, não volátil, preserva o conteúdo de armazenamento, mesmo que ocorra a perda de fornecimento de energia. Ok, né? Não volátil mantém as informações. Vamos ver o item 3. Então, a placa-mãe é um elemento de hardware que está caindo em desuso com a chegada dos dispositivos de armazenamento. Não. Cara, aqui está erradíssimo, né? Porque a placa-mãe não está em desuso. Não tem como o computador funcionar sem a placa-mãe, né? Então, aqui está bem fácil, né? O 3 está errado. Então, onde tiver 3 aqui, ó, apenas a afirmativa 3. Aqui a gente já corta. Todas as afirmativas estão corretas? Não, né? Porque a 3 está errada. Apenas a 1? Não. Apenas a 2? Não. Nós temos aqui a letrinha D, né? As afirmativas 1 e 2, tá bom? Estão corretas, tá bom? Deixa eu até ler o restinho aqui, né? Para te ajudar aqui com mais informações, né? A placa-mãe é um elemento de hardware que está caindo em desuso? Não, né? Com a chegada dos SSD? Não. SSD não tem nada a ver, apesar de estarem ali interconectados, mas não, né? Que são mais rápidos nas operações de leitura e gravação de dados caindo quando comparado aos hardwares. Foi uma mistura de SSD, HD, placa-mãe, para ver o que está errado, tá bom? E vamos para a nossa última questão dessa aula 2 aqui, tá bom? Resolvendo questões da banca IDECAM. A placa-mãe de um computador, mais uma vez aqui, ó, outro componente básico aqui, ó, a placa-mãe de um computador, é a responsável não só pela conexão entre processador, memória e fonte de energia, mas também por prover diversas opções de conexões com dispositivos externos. Beleza, né? A placa-mãe, a gente tem essa possibilidade de conectar dispositivos externos, né? Através das suas entradas ali, como USB, HDMI,
VGA, DisplayPort, PS2, a parte de áudio, né? A gente tem essas possibilidades. A respeito dos tipos de conexão comumente presentes em uma placa-mãe, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta, tá bom? Vamos fazer a análise aqui do item 1. Os padrões VGA e HDMI, VGA e HDMI são exemplos do tipo de conectores comumente presentes em placas-mães e servem para ligar, por exemplo, TVs, monitores e projetores. VGA e HDMI estão relacionados a vídeo, tá bom? Então aqui está parecendo que está correto, né? Vamos ver as próximas. Vamos ver se a gente encontra algo de errado, né? Vamos marcar aqui como certo, qualquer coisa a gente volta, né? Item 2, DVI é diferente de HDMI, tá bom? É um tipo de conexão bastante utilizada para a realização de conexão entre um computador e uma rede de computadores de alta velocidade. Opa, essa aqui a gente vai deixar aqui uma observação, né? Item 3, né? Eu vou explicar. As portas do tipo USB, essa aqui é muito fácil, né? Você conhece um tipo USB, uma entrada USB, são bastante versáteis. Nelas podemos ligar uma grande variedade de equipamentos, como por exemplo, teclado, a gente consegue conectar, mouse, pendrive, leitores biométricos e impressoras, né? E aí nós temos aqui, ó, qual a resposta certa? O que é que você acha, né? Então, essa 3 aqui está correta, né? A gente já vai deixar correta. E aqui nós temos aqui, ó, o item 2. Vou apagar aqui, ó, pegar a caneta. E o item 2, ele está errado, tá bom? Por quê? Ó, eles aqui que o DVI é um tipo de conexão bastante utilizada para realizar a conexão entre o computador e uma rede de computadores de alta velocidade. Não, né? Está errado. A gente poderia usar, por exemplo, um cabo de rede, uma fibra óptica, poderia usar outros tipos de meio de transmissão, mas a DVI é outro exemplo aqui de conexão de vídeo. Nós temos DVI, temos VGA, temos HDMI, as mais conhecidas, né? E temos também a DisplayPort, tá bom? E a DisplayPort é um pouco parecida com a HDMI, né? E já a VGA é um pouco parecida ali com a DVI, né? Então, são as principais, né? Na aula de hardware, na aula 1, eu falo mais sobre essas conexões, tá bom? Então, nós temos aqui apenas o item 1 e 3 como corretos, tá bom? Essa aqui é a nossa última questão. Eu peço para que vocês lá fortaleçam aqui ó, o Instagram, fortaleçam aqui o canal também. Se tiverem com dúvida, me procura, pode me procurar que não vai ter problema nenhum. Vou responder vocês e vai ser um prazer te ajudar a conquistar essa tão sonhada aprovação aí no concurso da Secretaria de Educação aqui da Paraíba, né? Eu espero que você consiga gabaritar a informática e virão em muitas aulas, muitas aulas, muitas questões da Banca IDECAM, muitas. A gente vai responder tanto aqui como também lá no Instagram. Então agradeço, se inscreva aí no canal e nos vemos aí na próxima aula, tá bom? Agradeço demais, até a próxima. Tchau, tchau.